estamos pedindo que o Senhor venha falar conosco, venha falar com a tua igreja, que o Senhor utilize esse texto, que a tua palavra, que é verdadeira, fiel, ainda fale aos nossos corações, ainda transforme as nossas vidas, que a presença do Teu Espírito Santo seja real, que possamos sentir o toque de Deus nesta noite, que possamos ser convencidos dos nossos pecados, que possamos melhorar como homens de Deus e mulheres de Deus na Tua casa, fazendo a Tua obra, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, Deus abençoe os irmãos. Iremos iniciar o estudo bíblico desta noite, retornando ao livro de Marcos. Ficamos praticamente 2 meses, dando uma pausa no estudo do livro de Marcos, mas dentro do livro de Marcos, porque a eleição dos 12 apóstolos está no livro de Marcos. Então nós, ao invés de passarmos rapidamente, fizemos 2 meses, 9 doutrinas, 9 horas mais ou menos, de palavra sobre cada apóstolo. Para mim foi uma bênção. Eu cresci bastante, estudando para poder ministrar a palavra sobre os 12 apóstolos. Ficamos o mês de dezembro falando sobre o projetando desse ano de 2022, mensagens voltadas para a bênção de Deus para esse ano de 2022. Passamos o mês de janeiro de joelhos. Louvado seja o nome do Senhor. E em todas as orações que estive aqui de segunda a sexta à noite, não tinha menos de 40 pessoas. Geralmente era acima disso, né? Teve dia de ter mais de 70 pessoas aqui de joelho dobrado, falando com o Papai do Céu. Que o seu ano seja uma bênção em nome de Jesus. Como não ser uma bênção se começamos totalmente diferente, né? De joelho, clamando pela graça, pelo poder, pela misericórdia do nosso Deus. Hoje, então, retomamos o estudo bíblico e vamos tentar encerrar o capítulo 3. Amém? Tem alguns assuntos muito sérios para a gente falar, e que serão de grande proveito para a nossa alma, para a nossa vida espiritual. Então, o primeiro versículo, nós já lemos hoje todo o texto. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podia comer pão. Algumas versões dizem que ele entrou em casa, e não numa casa. E nós já falamos isso no capítulo 2 e vamos retomar agora. Se a casa não fosse a casa dele, fosse a casa de Pedro, como muitas pessoas querem dizer que esta casa é a casa de Pedro, então o escritor teria dito a casa de Pedro. Quando ele foi curar a sogra de Pedro, disse que ele entrou na casa de Pedro. Fala que ele foi à casa de Pedro, está especificado. Então, poderia ser um local onde ele tinha como um momento para poder estar com os seus 12 apóstolos, discípulos, para que ele pudesse estar também ensinando alguma coisa para eles. Poderia ser, como nós já estudamos anteriormente, uma casa de alguém que cedeu para Jesus usar. O fato é, seja cedida, ou seja, do próprio Jesus. Isso não invalida quando Jesus diz que o Filho do Homem não tem uma casa para repousar. Não invalida o texto, porque Jesus está falando nesse fato de Jesus estar andando de um lado para o outro, ministrando a palavra. Ele às vezes não tinha essa condição de estar em casa. E quando ele estava em casa, que é este caso, a multidão afluía. Todos sabiam onde ele morava, todos sabiam onde Jesus habitava, senão a multidão não chegava na casa dele.
Amém? Poderia ser a casa onde Maria morasse, os seus irmãos juntamente com ele. Há várias situações. Não vamos nos demorar mais do que isso. Aqui está dizendo que a multidão era tão grande que Jesus não podia comer pão. Não havia sossego. Não havia momento de descanso. Não havia momento que Jesus pudesse ter em particular. É por isso que muitas vezes Jesus saía para orar de noite. É por isso que muitas vezes Jesus saía e ia orar com os 12. Jesus saía e deixava os 12 e ia orar sozinho. Se você ler a Bíblia, você vai ver essas ocasiões. Jesus tinha uma vida de oração. É por isso que Jesus, homem, tem poder para fazer milagres, porque ele é um homem de oração. A presença do Espírito Santo está nele. Ele busca esta comunhão íntima com o Espírito Santo, que é aquele que vai dar autoridade para ele fazer milagres. Então nós sabemos que pelo menos o local é de comum acordo, porque tanto Pedro quanto esta casa que ele está neste momento é em Cafarnaum. Então, Cafarnaum é o local onde está acontecendo este momento. O que acontece? Aqui o texto, no versículo 21, vai dizendo o seguinte: e quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Algumas versões vai dizer que a família de Jesus, ouvindo isso, aqui está dizendo os parentes. Os comentaristas vão sair dizendo várias coisas, vão dizer que é Maria e seus irmãos, parece que tem uma versão que diz isso, Maria e seus irmãos, mas os últimos versículos talvez reforce a ideia que seja Maria e seus irmãos, porque vai falar que eles vão se aproximar, não vão conseguir entrar em casa e vão mandar recado para Jesus sair para falar com eles. E a intenção deles não era uma intenção de contribuir, era uma intenção de parar o que Jesus estava fazendo. Jesus precisava parar o que estava fazendo para ir lá falar com eles. Mas Jesus não fez isso. Amém? Então, pode ser, sim. Uma outra versão, alguns comentaristas vão dizer que esses parentes são pessoas um pouco mais distantes, não seria Maria e seus irmãos. Há relatos na Bíblia que os seus irmãos não creram em Jesus durante todo o tempo que Jesus estava na terra. Maria, pelo contrário, a Bíblia diz que tudo o que ia acontecendo ela guardava no coração, ela meditava o que seria aquilo. Então eu acho que Maria não seria o caso de dizer, Jesus está fora de si. Mas alguns dos seus irmãos eram capazes de dizer isso. Jesus está fora de si. Mas parece que alguns parentes, alguns amigos, chegam alguns comentaristas a dizer que eram parentes, amigos próximos, talvez primos, porque aqui fala dos seus, alguns vão dizer os seus, no sentido de família numa amplitude maior do que pai, mãe e irmãos, né? Uma amplitude maior chegando aos primos, aos tios. O coração de Jesus estava voltado para fazer a obra de Deus. Em Marcos, a gente não entende o que Jesus estava fazendo. Mas quando a gente lê Mateus, quando a gente lê Lucas, Mateus 12, e quando a gente lê Lucas 11, logo depois, antes desse versículo que a gente vai chegar, que os fariseus falam que Jesus estava blasfemando, estava expulsando demônios pelo poder de Beelzebul,
ele diz exatamente o que estava acontecendo. Ele fala em Mateus que Jesus curou um mudo, um surdo mudo, não um surdo. Geralmente alguém que não tem a capacidade de escutar tem muita dificuldade para falar, porque se ele não escuta, como ele vai articular os sons? É muito difícil. Eu já conheci uma pessoa que era muda e ela tentava falar, então a voz saía muito estranho naquilo que a gente tem costume, por causa dos sons não estarem conectados corretamente, né? As voltas das sílabas, das vogais, das consoantes, às vezes a pessoa não consegue formar corretamente a palavra, os sons corretos daquela palavra. Inclusive até a gente, quando vai falar alguma coisa, o outro corrige a gente, não corrige? Peraí, você está falando assim, mas não é assim, é assim. Às vezes a gente come uma letra, às vezes a gente troca uma letra, às vezes a gente faz outras coisas que dificultam o entendimento da palavra, e alguém atento àquilo nos auxilia. Então é difícil. Então, todos os dois textos vão dizer que a pessoa era muda. Um vai dizer que ele era mudo e surdo. Na verdade, todos os dois textos vai dizer que ele era surdo, né? Então Deus vai curar. Jesus vai curar esses homens, e a Bíblia vai dizer que o fato deles serem mudo e surdo, ou só um dos dois, ele estava endemoniado, ele estava aprisionado, ele estava com a sua vida espiritual, né, em cárcere. Ele não podia falar porque havia um demônio que o impedia. A gente vê na Bíblia algumas enfermidades, e o caso dessa daqui, porque a Bíblia diz que Jesus curou. Jesus expulsa o demônio, mas Jesus também cura aquele homem da incapacidade de falar. E a Bíblia vai dizer que no final ele falava e ouvia num dos textos, ou que ele, né, passou a ouvir ou falar. Amém? Então nós temos aí essas observações aí. Então no versículo 21, o sentido dos parentes se preocupar com Jesus era para prender Jesus, não era amistoso. A visita dos parentes era para prender Jesus, para tirar Jesus daquela situação e fazer com que ele viesse a comer e descansar. Amigos e parentes, às vezes bem intencionados, podem ter um objetivo que destoa, mas às vezes é um cuidado, é um desejo de ajudar. Pode ser simpatia. Agora, os inimigos, eles não têm simpatia. A intenção do inimigo realmente é impedir o avanço da obra de Deus. Então, nesse primeiro momento, nós temos os de dentro de casa tentando impedir. Se a gente lembrar das doutrinas anteriores à eleição dos 12 apóstolos, nós vamos ver que o grau de intensidade das perseguições a Jesus estava aumentando. Cada vez estava agravando mais, até impedir Jesus de pregar numa sinagoga, a qual Jesus morava na cidade de Nazaré, e Jesus vai para Cafarnaum exatamente porque lá em Nazaré eles não estavam permitindo Jesus ministrar na sinagoga. Agora os seus parentes estão desejosos de impedi-lo. Agora, mais uma vez, um grupo de pessoas vindo de Jerusalém, de onde era o templo, de onde era o núcleo da religião, e alguns vão dizer escribas, alguns dos escritores, outros vão dizer fariseus. Aqui nesse texto diz: e os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam:
Lá no outro texto, quando diz que Jesus executou a cura e a expulsão do demônio, a multidão maravilhava-se. E esse maravilhar-se no sentido de, não só de uma admiração, mas de entender que Jesus tinha poder para expulsar demônios. Jesus curava cegos, curava paralíticos, Jesus estava fazendo milagres. No meio de uma multidão existem várias necessidades, e Jesus, em muitos lugares que ele entrou, diz a Bíblia que ele curou a todos. Em alguns textos diz que ele curou um. Ele entra no meio da multidão, cura um e sai. Em algumas multidões, ele cura algumas pessoas. Pessoas no meio do caminho tocam em Jesus e é curado. Jesus está indo curar a filha de Jairo, e a filha dele morre, e ele ressuscita aquela menina. Mas a gente vê várias maneiras de Jesus atuar. Então não era só o endemoniado. Todas as ações que Jesus fazia contribuía para que as pessoas olhassem para ele e identificassem ele como Messias. Porque Isaías diz que ele abriria vista aos cegos, que ele faria paralítico levantar, andar, ele limparia leprosos, que ele daria voz àquele que era mudo, e que ele poderia expulsar demônios, que ele podia libertar os cativos. Então havia profecias apontando para as obras do Messias, e as pessoas olhavam para Jesus, e Jesus reunia várias dessas obras. Então eles estavam se maravilhando no sentido de entendendo, de achando a graça de Deus envolvendo a vida e o ministério de Jesus de uma maneira muito sobrenatural, a ponto de se converterem, a ponto de deixarem o pecado e ouvir os ensinos de Jesus e ir não pecar mais, abandonar o pecado. Porque quando Jesus ele entra, ou quando Jesus é convidado a entrar, ou quando nós aceitamos a Jesus como Senhor, como Salvador, ele vem para impactar as nossas vidas, ele vem para trazer transformação às nossas vidas. Andar com Jesus exige do discípulo mudança de comportamento, mudança de visão, mudança de postura. Todos os aspectos da vida daquele que está se convertendo, daquele que está andando com o Mestre, é de ser transformada, abalada. Se está errado, ele vai te chamar a atenção. Se está errado, ele vai te admoestar. Se está bom, ele vai te incentivar a continuar. Se a sua fé para você parece pequena, ele diz que basta ser do tamanho de um grão de mostarda. Jesus tem a palavra para poder transformar a nossa vida, ajudar-nos na fé. Até os seus discípulos falaram, nos ajuda na nossa pequena fé. Teve um homem que diz, me ajuda na minha fé, me ajuda a crer, eu quero crer, para que o milagre aconteça na minha vida, na vida do meu filho, no caso específico deste homem. Os escribas tinham descido e agora fazem uma acusação. Eles estavam perdendo, tinha muita gente seguindo a Cristo. Nenhum daqueles doutores da lei estavam atraindo multidões, a não ser no dia de culto, no dia que tinham que ir ao templo, nos dias esperados que todos eram obrigados a ir ao templo. Mas Jesus não estava no templo. Não era dia de festa da Páscoa, festa dos pães asmos, nenhuma festa que Israel comemorava. Era um dia comum. Não era sinagoga, era na própria casa dele, na própria casa onde ele morava, onde ele dormia. A multidão estava ali. Tal era a multidão que chamou a atenção até daqueles que eram de Jerusalém e que mandam pessoas lá, ou, na verdade,
não mandaram, mas essas pessoas estavam subindo de Jerusalém, passando por Cafarnaum, e viram a multidão, e entraram na multidão para ver o que estava acontecendo. Esses homens foram levados pela curiosidade. Tem muitas pessoas assim na igreja, que vêm para a igreja apenas por curiosidade, que vêm para a igreja apenas para ver o movimento, que vêm para a igreja porque se sentem bem dentro da igreja, porque os hinos que os crentes cantam é gostoso, porque eles vêm para a igreja e às vezes sentem até vontade de chorar, mas não há mudança de vida. Se você não muda de vida pela palavra de Deus, você precisa se converter. Não adianta dizer que tem não sei quantos anos de crente. Esses aqui eram fariseus, escribas, eram doutores, estavam no templo, tinham uma vida dedicada ao templo, à religião, mas não eram convertidos. Não permitiram com que os milagres, as palavras de Jesus transformassem as suas vidas. O texto que eu falei de Mateus, Mateus 12, 22, segue mudo, e Jesus o curou, de modo que falava e ouvia. Lucas 11, 14, estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e a multidão maravilhou-se. Amém? E esses homens, eles atribuem a Jesus, o poder de Jesus, a origem do poder de Jesus, como das trevas, como do mal, como de Bezebu. A palavra Bezebu vem de duas palavras. Bel significa Senhor. Na verdade, Bel ou Baal significa Senhor. E Zebu significa mosca. Então, este aqui é o senhor das moscas. No Egito, tem uma praga da mosca para poder ir contra um deus que era das artes mágicas lá e que tinha talvez esse elemento lá. E ele foi assim, exposto. Tem um deus também, cananita, Ecrom, que é conhecido como príncipe dos demônios. E parece que os fariseus estão falando exatamente dele, porque ele fala Bezebu, príncipe dos demônios. Ele também no texto traz a palavra príncipe. Então essa acusação é uma acusação grave. O sentido aqui é, Jesus está fazendo isso pelo poder do próprio Satanás. Porque, em outro sentido, Bezebu é o próprio Satanás. Não é só o príncipe dos demônios, mas é o chefe, é o líder. Então, é o próprio Satanás mesmo aí, que eles estão atribuindo essa acusação. Essa acusação é feita por causa disso, de inveja, de ver a multidão em volta de Jesus e não de um escriba, com medo de perder dinheiro, com medo de perder posição social, controle. A religião, todos os rituais dela, de certa forma, dá um certo controle. Até a própria sociedade quer dizer que a Bíblia, ela é um instrumento de controle, de colocar medo. Só tem medo da Bíblia quem não teme a Deus. Porque quem teme a Deus entende o que é que está escrito na palavra. As promessas é para aqueles que creem em Deus. As promessas de vida eterna, a promessa do Apocalipse para trazer a destruição, não é sobre os que temem a Deus, é sobre os ímpios. Então, quem ama a Deus, quem ama a palavra, não tem medo da Bíblia, ama a palavra, porque sabe que é a palavra de Deus.
Então esses homens estão dizendo, ele está expulsando porque ele está possesso de demônio. Jesus vai responder do versículo 23 ao 26, fazendo uma refutação desta lógica, desta acusação. No versículo 27, ele vai explicar como que ele faz para expulsar o demônio. O que ele está fazendo ali de fato, naquele momento, qual é a obra que Jesus acabou de realizar. Versículo 28 a 30, ele faz uma, aqui no comentarista vai dizer exortação, mas eu vou preferir dizer advertência, ou até mesmo uma sentença, para aqueles que estavam falando, por meio de palavras se, de 3 se condicionais. Jesus vai falar uma parábola para mostrar a ignorância daqueles fariseus, a falta de conhecimento daqueles fariseus, que eram para ser mestre da aula, e estavam ali, por inveja, falando o que estava no seu coração, que era a inveja. As palavras deles estavam traduzindo a inveja, o sentimento deles no seu coração. Então Jesus diz, o chamou e lhes falou por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Como é que isso é possível? Ele faz a indagação e ele coloca 3 condicionais, que se ela for contrariada, a pergunta não é verdadeira. Satanás pode expulsar ele mesmo? Pois se um reino se dividir contra si, tal reino não pode subsistir. Se uma casa, a família, se dividir entre si, ela não vai subsistir. A Bíblia fala que nos últimos dias pais ficariam contra os filhos. Às vezes iam ter dificuldade dentro da própria casa. Então, se o marido e a mulher começar, ao invés de andar em harmonia, com confusão, este lar está fadado ao fracasso, à destruição. Não há quem vai juntar. Então precisamos da graça de Deus para poder superar as nossas dificuldades. Aqui nós vemos, se um reino se dividir, se uma casa se dividir, se uma igreja se dividir, o texto que o pastor Aldenir leu nesta noite, parece que estava tendo uma confusão dentro da igreja. A igreja parece que estava se dividindo em partidarismo. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, fala Cefas, né? Mas é o Pedro. Eu sou de Apolo. E Paulo ainda diz o seguinte, é o seguinte, ainda bem que eu não batizei quase ninguém nessa igreja, eu batizei só uns 2 ou 3 aí no máximo, mas eu não batizei para que vocês não viessem dizer que foram batizados no meu nome, porque dentro de vocês, dentro da igreja, tem um espírito de confusão, e a igreja não subsiste, precisa ter a correção, precisa ter a palavra de Deus para que a pessoa possa acalmar, diminuir os ânimos, para que possamos pensar no objetivo comum, que é a salvação. É até uma tática de guerra, escrito num dos livros aí mais antigos de guerra, A Arte da Guerra, que fala que é para dividir para conquistar. Satanás conquista a tua casa quando os filhos estão contra a mãe, quando o marido fica contra a esposa, quando os membros ficam contra o pastor, quando o departamento se opõe ao líder, quando há essas confusões, aquilo não subsiste, a liderança não subsiste, o pastorado não subsiste, há confusão. Satanás encontrou brecha, e Satanás vai aproveitar da brecha para destruir você e sua casa. Jesus estava colocando, se isso acontecer, vai acontecer o seguinte, não vai subsistir.
E aí no versículo seguinte ele diz: e se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir, já falamos. Uma casa, uma família. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Se todas essas três hipóteses acontecer, Jesus está dizendo, ele vai fracassar. Então Satanás não quer perder para ele mesmo. Satanás não tem divisão de poder dentro do seu reino espiritual, das hostes malignas. Os demônios trabalham em união. Ou você já não esqueceu, né? Você esqueceu do versículo que diz que os filhos da luz têm dificuldade na união, mas os das trevas, né? Muitas vezes estão unidos. E às vezes a gente não aprende. A gente começa, não, é livre-arbítrio. A gente começa, não, é predestinação. Não, Jesus vai vir antes da grande tribulação. Não, vai ser no meio. Não, vai ser depois. E nós viemos com questões que não definem salvação somente para causar divisão. Ao invés de todos estar na direção da palavra, todos se unirem na pregação do Evangelho e alcançar aqueles que não acreditam na palavra, que não acreditam que Jesus é real, que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas almas. Perdemos tempo falando de coisas que não constroem, que não edifica. Satanás não vai guerrear contra ele. Aí a gente vê o ecumenismo, é o macumbeiro, é o espírita, é o linha branca, é o linha preta, o linha cinza, é tudo quanto é linha. São todos contra os cristãos e acabou. É muçulmano, vem todos contra. Enquanto os cristãos estão brigando um contra o outro, o resto das religiões do mundo se une contra os cristãos. Quem perde? O reino, a igreja, eu, você, a família. Jesus refuta, no versículo 23, pois ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrar o valente, e então lhe saqueará a casa. Aqui Jesus está dizendo, o que eu fiz foi porque eu entrei na casa do valente, eu entrei aonde a alma estava aprisionada, eu entrei no local em que aquela vida estava cativa, amarrada. Eu entrei na casa do valente, amarrei o valente, e depois ele tira aqueles bens, aquela alma que estava indo para o inferno, arranca da mão de Satanás. Satanás não pode fazer nada. O que os fariseus estavam dizendo é o seguinte: o ladrão vai entrar na minha casa e eu vou ajudar o ladrão a roubar a mim mesmo. Eu vou permitir que ele leve os meus bens, eu vou dizer para ele, meu dinheiro está aqui. Ih, você esqueceu, eu tenho ouro escondido aqui, debaixo da cama. Você esqueceu de levar. Eu tenho bens preciosos aqui dentro desse guarda-roupa e você esqueceu. O que eles estavam dizendo era isso. O dono da casa, ele não facilita para o ladrão. Ele pode ser pego no momento que ele estava desprevenido, ele pode ser pego porque ele esqueceu uma porta aberta, foi embora, esqueceu de trancar, mas ele não fez consciente, eu vou deixar destrancado aqui para o ladrão entrar e roubar.
Isso não acontece de propósito. Ele é surpreendido com a ação, ele é surpreendido com a visita de alguém que fez isso e que rouba os seus bens. A palavra do Senhor ainda diz, falando sobre a volta de Cristo, ele fala assim: se a pessoa soubesse, se o dono da casa soubesse que o ladrão viria a certa hora, o que ele faria? Tomaria cuidado, renovaria os seus esforços, aumentaria a sua vigia, a sua vigilância, para que ele não fosse saqueado. Esta é a verdade, ele vigiaria. Ele não ia dormir, cochilar, sabendo que o inimigo estava chegando. Ele buscaria colocar a sua arma na sua mão, para a defesa do seu patrimônio. Então não é natural dizer que o dono da casa vai ajudar. É a mesma coisa de dizer que Satanás está destruindo ele mesmo. Satanás manda o demônio lá na casa de alguém para destruir o casamento dela. Aí quando está quase destruindo, Satanás vai lá e fala assim: não, para, sai fora daí, expulsa o demônio. Não, ele quer terminar, ele quer que depois da separação a pessoa se mate. Ele quer que depois que aconteça a separação, a pessoa mata o outro. Ela quer a desgraça, ela quer que um buraco chame outro buraco, um abismo chame outro abismo. Esse é o sentido. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Não tem fim a sua maldade e o seu desejo de destruição. Jesus está nos dando lições nesse pequeno verso. Primeira coisa, a nossa vida de culto presencial, Satanás está lá, prendendo os crentes em novelas, prendendo os crentes em fofoca, prendendo os crentes em política. E começa, eu sou desse, eu sou daquele, e começa a causar confusão dentro da igreja, dentro dos grupos da igreja. Ali, o grupo da igreja é como se fosse uma sala de escola dominical, meus irmãos. Aquele grupo da igreja ali é como se fosse um dia de culto. Eu não posso ofender o irmão, eu não posso xingar o irmão, ficar provocando uns aos outros. Jesus está nos ensinando. Primeiro, Satanás é valente. Jesus não nega que Satanás tem poder de aprisionar o homem. Jesus está dizendo: Satanás é valente. Ninguém pode roubar os bens do valente. Satanás tem aquela alma, aquele homem, como um cavalo do diabo, como alguém que está sendo oprimido pelas hostes demoníacas, por seus demônios. Tem muita gente achando que Satanás não pode nada. Ele não pode nada na vida do crente lavado e remido e que anda segundo a vontade de Deus. Mas se você for tentado e cair, se deu mal, deu brecha, pode acontecer. Me levantarei como das outras vezes, diz Sansão. E Sansão foi furado os seus olhos, foram colocados correntes. Ele foi amarrado e usado como escravo e como bobo da corte, porque ele não vigiou. Se nós não vigiarmos, Satanás vai querer destruir você, sua casa, sua família, seus filhos, todos aqueles que estimam você, todos aqueles que olham para você e têm você como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Se a sua família fracassar, se você fracassar, muita gente pode ir junto, porque as pessoas tendem a olhar para outro homem, enquanto a Bíblia está dizendo: olha para Deus, olha para Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé, olha para Ele. Mas a gente quer olhar para homens. Segundo, Satanás tem um domínio. Satanás tem o seu principado. Satanás tem autoridade. Quando nós damos legalidade, vendo pornografia no computador à noite,
escondido de todo mundo. Quando nós damos legalidade brincando com o negócio de feitiçaria. Quando nós damos legalidade ouvindo música que fala sobre suicídio. Existe música que ensina a se suicidar, a se matar, a tirar a própria vida. Vai dando lugar para ver aonde você vai parar. Que nós possamos dar lugar para o Espírito Santo de Deus, onde não há confusão, onde há amizade, onde há harmonia, onde há a presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Satanás tem uma organização, tem os seus demônios, principados, os príncipes das trevas, a potestade do ar. Ele tem o seu exército, que ele comanda. Ele sabe o que acontece quando um demônio está próximo e ouve o que você fala. E pega aquela palavra e fica botando na tua mente. Você falou isso, você falou isso, você falou isso, você falou isso. Como se Deus não pudesse perdoar. Ele é o acusador. Mas ele só sabe o que você falou na sua cama, porque ele tem uma rede de informações. Mas o que nós falamos no nosso pensamento, ele não sabe, porque só um conhece pensamento e esse é Deus. Terceiro, Jesus tem autoridade sobre Satanás. Jesus é o mais valente. Não tem uma competição. Não é uma briga a qual Jesus vai suar e no último minuto Jesus vai golpear Satanás e Satanás vai sair cambaleando e vai pegar ar para poder vir brigar outro dia. Não. Basta uma palavra. Jesus repreendeu o demônio, foi no pensamento. Jesus ia chegando e os demônios começavam a se manifestar. E a Bíblia diz, porque em pensamento Jesus os repreendia. Jesus não precisava de usar a força física, Jesus não precisava de muita coisa, não. Jesus precisava apenas do poder, da presença do Espírito Santo na sua vida para executar sinais e maravilhas na terra. Jesus é o mais valente, ele tem poder para amarrar Satanás. Jesus venceu Satanás no deserto. Jesus triunfou sobre Satanás, morrendo na cruz do Calvário. Há quem acha que o diabo derrotou Jesus, e por isso Jesus morreu. A morte nunca foi por acaso, a morte era um decreto de Deus. Um santo tem que morrer no lugar dos pecadores. Alguém sem pecado morre. Aquele que é perfeito, sem mancha, sem mácula, que não deve nada a ninguém, esse pode perdoar pecados. É por isso que Jesus morreu. Quando Jesus morre, é obediência a Deus e não derrota de Satanás. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele abre mão da sua autoridade e do seu poder. Ele permite que as pessoas o prendam, porque eles tentavam prender. Você é Jesus? Eu sou. E eles caíam quase que mortos. Caíam com cara na terra, no pó. Até a hora que Jesus falou assim, pode prender. Ninguém toma a minha vida, eu mesmo dou. Voluntariamente a dou. Porque ele sabe do resultado, ele sabia que a morte dele estaria em curso hoje, valendo na minha e na sua vida, trazendo salvação, confirmando a salvação, trazendo renovo, trazendo perdão de pecados, louvado seja o nome do Senhor.
Jesus esmagou a cabeça de Satanás na hora que ele morre na cruz. Jesus venceu quando ele morreu. A ressurreição é só a esperança da igreja. Assim como ele ressuscitou, ele também vai nos ressuscitar. Assim como Jesus ressuscitou e está à direita do Pai, um dia nós também ressuscitaremos, seremos transformados e estaremos com ele à sua direita. Louvado seja o nome do Senhor. Quarto lugar, Jesus tem poder para libertar os cativos da mão de Satanás. Ele não só amarra Satanás, mas ele toma aquilo que Satanás tem. Ele toma aquilo que está no poder e no domínio de Satanás. Ele tem poder para arrancar das mãos do diabo aqueles que estão aprisionados. Eu escrevi hoje e mandei nas nossas redes sociais. A fonte do poder de Jesus é o Espírito Santo. Apesar disso, Jesus foi acusado de expulsar demônios pelo poder de Beelzebul. Os seus acusadores não disseram que ele era charlatão ou enganador. Viam seus milagres e sabiam que ele tinha poder inquestionável. Você pode ler o Evangelho de ponta a ponta, você não vai ver o pessoal duvidando se Jesus curou ou não. Mas vem cá, ele era cego de nascença mesmo? Ele era paralítico mesmo? Quem é que conhecia? Aí Jesus geralmente curava alguém que todo mundo conhecia, né? Geralmente o pai é que vinha pedir a cura. Vários familiares vieram pedir cura e Jesus curou. Não só curou, como também salvou a alma. Louvado seja o nome do Senhor. Então tentaram enganar. Eles não podiam questionar o poder de Jesus, o milagre que estava acontecendo. Mas para enganar o povo, eles estavam dizendo que a origem do poder era o mal. Mas nós sabemos que um dos objetivos da vinda de Jesus ao mundo era quebrar as correntes, libertar os homens da opressão do domínio de Satanás. Hoje, somente aquele que está em Cristo é uma nova criatura e possui a influência do Espírito Santo de Deus. Somente esse pode dizer: eu sou livre. Nós somos livres, louvado seja o nome do Senhor. Se Cristo verdadeiramente vos libertou, sereis livres. João 8,36. Aí o outro que eu escrevi também está aqui. No Gênesis, Deus deu autoridade para o homem exercer domínio sobre toda a criação. Exerça o homem domínio sobre os peixes do mar. Exerça poder sobre as aves do céu. Exerça poder sobre os animais da terra. Tudo estava no domínio do homem. Mas quando o homem pecou, o homem perde comunhão com Deus e perde também poder sobre a sua alma. Satanás aprisiona e começa a trazer dificuldades para o homem na vida espiritual. Por isso que o objetivo de Jesus, quando ele chega na terra, foi trazer luz no meio das trevas. Ele é o sol da justiça, porque tudo que é mal não tem comunhão com ele. Tudo que é errado, todas as nossas práticas que são feitas às ocultas, escondidas, usando de subterfúgios, com engano, é porque o mal está presente em nós. E por causa da atuação do mal em nós, nós cobiçamos, nós desejamos matar, ou matamos. Mas quando o Espírito de Deus nos ilumina, quando o poder do Evangelho faz efeito na minha e na sua alma,
Ele quebra o poder, dissipa toda treva. E aí a gente vê o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos incapazes, o quanto nós somos dependentes de Deus. Aquele que anda de nariz empinado, abaixa sua cabeça e cai com cara na terra, dizendo: só o Senhor é Deus, eu sou pó e cinza. Esta é a conclusão que nós podemos chegar diante de um Deus todo-poderoso, diante de um Deus tão grandioso. Jesus quebrou esse ciclo. Jesus quebrou o ciclo. Satanás não pode mais mandar na minha vida, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. O meu casamento vai cumprir o propósito de Deus. Os meus filhos vão cumprir o propósito de Deus. Porque maior é o que está em mim, maior é o que está em nós, maior é o que está na minha casa do que o que está no mundo, querendo atraí-los. Esta fé, esta esperança, este poder que transforma, é isso. Jesus tem poder para quebrar, para desfazer todo o mal, poder para trazer libertação. Jesus, além de restaurar a comunhão com Deus, trouxe libertação espiritual aos cativos e oprimidos. O Espírito Santo dá ao homem poder para exercer domínio até sobre o demônio. Nós recebemos poder para expulsar demônios. A igreja tem esse poder. Por causa de Jesus. Jesus deu isso para os discípulos. A verdadeira liberdade não é fazer o que lhe der vontade. Se você fosse livre, você faria isso e faria aquilo. Isso é tentação. Foi assim que Satanás tentou Jesus. Se você fosse filho de Deus, você pularia daqui de cima do pináculo e se mataria. Mas os anjos não iam deixar você morrer. Tem a lei da gravidade, Satanás. Você não está sabendo disso, não? Caiu, vai se arrebentar lá embaixo. Tem a lei da gravidade. Só se Deus quiser anular a lei da gravidade, como Ele já anulou algumas vezes, mas não está no caso. Jesus resistiu à tentação do suicídio. Jesus não cedeu. Jesus sabia da sua chamada, do seu propósito. Você é chamado para exercer um propósito. E se você permitir, Deus vai te dar as ferramentas para você conseguir fazer. A verdadeira liberdade não é fazer o que lhe der vontade. É exatamente o contrário. Liberdade é poder fazer o que quiser e só fazer aquilo que agrada a Deus. É poder fazer qualquer coisa, mas só agir conforme a Bíblia diz para eu fazer. A Bíblia me orienta. Liberdade é o poder que Deus dá ao homem para gerir sua própria vontade e subjugar os seus impulsos sexuais, carnais. Ele não é mais escravo dos seus desejos, mas recebeu poder e autoridade para resistir e dominar sobre o mal, triunfar sobre o mal. O crente verdadeiramente livre, ele supera os problemas. A tentação vem e ele diz: não! Porque uma vez ou outra, muitos tiveram o desejo de chutar o pau da barraca. Vocês entendem essa palavra? Vontade de jogar casamento para cima, ministério para cima, tudo, emprego. Depois eu vejo o que faz. Mas quando vamos para a orientação de Deus, a gente permanece fiel. A gente não vai sair como Ló, 28 e 29. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer pecado, Deus perdoa.
Está escrito aqui. Qualquer blasfêmia. Aquele que blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas aqueles que blasfemaram contra Jesus têm perdão. Contra Deus têm perdão. Aqueles que negaram a existência de Deus têm perdão. Quando reconhecem Deus, quando se convertem, quando se prostram diante dele. Enquanto estão na sua loucura, eles estão caminhando no caminho que vai para o inferno. Mas quando abandonam o caminho e se voltam para Deus, Deus é poderoso para perdoar. A primeira coisa é, o que não é blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Aqui está dizendo aqui que todos serão perdoados, qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do juízo eterno. Diz que nem nesta vida e nem na vida vindoura não há perdão. O que não é blasfêmia? Primeiro, a incredulidade final, aquele que ou abandona a fé, desiste de Deus, ou aquele que nunca creu, aquele que todos os sinais estão acontecendo e ele diz, Deus não existe, eu não quero saber. Isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Não tem perdão porque ele não se arrependeu, mas se ele se arrepender, ele pode voltar, ele pode receber. As pessoas, quando são convertidas, é exatamente isso. Paulo, ele estava a serviço do Sinédrio para matar crente, mas houve um momento que ele volta para Deus, que ele se arrepende, que ele entende que os cristãos estão andando com Cristo, e quem está mandando ele prender está contra Cristo, tanto que mandaram crucificá-lo. Rejeitar a Cristo por um certo tempo também não é sinal de blasfêmia. A pessoa rejeita Cristo hoje, rejeita Jesus na infância, rejeita Jesus na adolescência, na juventude, ou é crente na juventude, sai da igreja, passa muito tempo, depois ele retorna novamente. Isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo, isso é pecado, isso é a natureza humana, todos estão fadados a caírem, se não vigiarem. Não vigiou, caiu, desviou, isso é desvio. Se morrer assim não tem perdão, mas se arrepender, tem perdão. Terceiro lugar, não é negar a Cristo. Quem nega que Cristo existe, que Cristo é o Filho de Deus, Jesus apareceu para eles vivo, e eles foram transformados. Um é Tiago, o líder da igreja em Jerusalém, o outro é Judas. Tanto Tiago quanto Judas escreveram epístolas, e eram irmãos de Jesus, mas quando Jesus estava na terra, eles não creram em Jesus, não acreditaram em Jesus. Então, não crer em Jesus não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Negar que o Espírito Santo é divino não é blasfêmia contra o Espírito Santo. O simples fato de negar que existe Deus, que existe Jesus, que existe o Espírito Santo, não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Senão, irmãos, nenhum ateu poderia aceitar Jesus. Nenhum ateu poderia ser salvo. Se alguém fosse ateu, ele não poderia mais vir aos pés de Jesus. A queda, já falei, né? Misturei com outra. Quando o homem cai,
pecado, quando entra na vida do crente, todo pecado tem perdão. Toda blasfêmia tem perdão. A blasfêmia contra Deus tem perdão. A blasfêmia contra Jesus tem perdão. A blasfêmia contra a igreja tem perdão. Agora, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Outra coisa que nós devemos fazer diferença antes de entrarmos, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo é os pecados contra o Espírito Santo. Efésios 4:30 vai dizer: não entristeceis o Espírito Santo. Então, quando eu cometo algo que eu entristeço o Espírito Santo por atitude, por pensamento, não é blasfêmia contra o Espírito Santo, é um pecado que eu vou pagar até com a perdição eterna se eu não me arrepender. Tudo isso que eu estou dizendo são coisas erradas, são pecados, são considerados blasfêmias, e que, se não forem corrigidas, não terão salvação. Mas não é a blasfêmia que não tem perdão. 1 Tessalonicenses 5:19 fala para eu não apagar a operação do Espírito Santo na minha vida. Não extingueis o Espírito Santo. Mas se eu extinguir o Espírito Santo, e no momento eu cair em si, o Espírito Santo pode trabalhar na minha alma. Isso não é a blasfêmia propriamente dito. Atos 7:51 vai dizer sobre resistir ao Espírito Santo. Atos 5:3 vai dizer sobre mentir ao Espírito Santo. Mentir. A mentira não é um pecado sem perdão. É claro que em Atos 5:3 é a questão de Ananias e Safira, e o fim deles foi a morte. Mas, quando o discípulo está conversando com ele ali, se ele confessa o pecado dele, estava perdoado, irmãos. Podia ser repreendido, etc., como o Simão mágico queria comprar o dom do Espírito Santo. Aquilo ali não foi blasfêmia contra o Espírito Santo, tanto que teve perdão. Ele desejava comprar com dinheiro o dom do Espírito Santo. Não foi errado, no ponto de não ter perdão, não foi blasfêmia. É errado sim, é pecado. A blasfêmia, ela tem a ver com injuriar, caluniar, vituperar, difamar, falar mal. Pecar consciente e deliberadamente contra o conhecimento claro da verdade e é evidência de blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu sei que aquilo só pode ser feito pelo poder do Espírito Santo. É por isso que eu tenho medo ou cuidado para não ficar falando de algumas ações, algumas coisas que acontecem no meio evangélico que, ao primeiro momento, eu rejeito. Algumas atitudes, algumas coisas que eu não via isso desde que eu sou pequenininho na igreja, de 8 anos para cá. É uma moda que tem uns 20 anos para cá que começou uma moda. Algumas coisas estranhas no meio da igreja, e a gente tem que ter cuidado com fogo estranho. Então tem algumas coisas que eu fico meio que com o pé atrás, mas eu não gosto de falar. Eu prefiro me eximir de comentário do que ficar falando que aquilo não é de Deus, que aquilo é do diabo. Porque se for o Espírito Santo, é complicado. Porém, aqui está dizendo, deliberadamente, consciente. Eu tenho consciência, eu tenho certeza,
Eu não tenho dúvida que Jesus fez o milagre, que Jesus fez a libertação, mas eu, fariseu, eu, escriba, estou dizendo, ele está fazendo com o poder do diabo. Parece, quando o comentarista diz que ele está dando apenas uma repreensão, parece que ameniza um pouco. Parece que é uma advertência. Parece que está amenizando um pouco. Todos os títulos que a gente sabe que não faz parte da Bíblia, diz que é a blasfêmia dos fariseus. Os fariseus estão blasfemando contra o Espírito Santo. A blasfêmia dos escribas. Eles estão blasfemando. Eles estão atribuindo o poder que Jesus está fazendo milagres ao poder do diabo. Eles deviam olhar para Jesus e falar assim: este homem está cheio do Espírito Santo. Como o povo simples falava, eles falam como quem tem autoridade, eles não falam igual os fariseus. Aquela regrinha batida, aquelas palavras decoradas. Ele fala como quem tem autoridade. Blasfêmia contra o Espírito Santo é uma atitude de consciência, deliberada, de negar a obra de Deus e o poder de Deus. E atribuir isso ao mal, ao diabo. É isso que eles estão fazendo aqui. Você está realizando esses milagres aí, mas é porque você está assim com o diabo, ó. Você e o diabo, ó. Unha e dente, né? Como é que é? Carne e unha. A blasfêmia é afirmar que Deus não está falando num culto como esse. Que ao invés de Deus estar usando o pastor, é o diabo que está usando. É por isso que às vezes é complicado aquele texto que fala para a gente não falar contra os nossos líderes, os nossos pastores. Porque muitas vezes a gente pode cair nisso aqui. A gente olha, irmão, e começa a acusar pastor de ladrão, acusar que o pastor está aqui na igreja só por causa de dinheiro, que o pastor só está aqui pregando a palavra porque a igreja é grande. E quantas igrejinhas pequenininhas eu pastorei antes de vir para cá. Deus conhece o meu coração. O jeito que eu estou pregando aqui hoje, se a igreja fosse só metade de uma fileira dessa aqui, eu estaria pregando com a mesma autoridade, com o mesmo desejo, com o mesmo empenho, para que as almas não se perecessem, mas pudessem alcançar a verdade, alcançar a palavra de Deus, serem transformadas por Deus. Aqueles que entendem que Jesus está trabalhando, aliado a Satanás. Aquele que comete esse tipo de pecado jamais será perdoado. Se você conjectura no seu coração, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Se você luta contra isso, volta e meia volta, você fala assim, não adianta mais não, eu blasfemei contra o Espírito Santo, eu estou tentando andar na casa do Senhor, estou tentando ser fiel, mas eu lembro que um dia eu falei isso, e isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. É mentira de Satanás. Você não blasfemou. Se há no seu coração desejo de arrependimento, o desejo, a preocupação se feriu a Deus,
é porque o Espírito Santo está trabalhando na sua alma, porque o Espírito Santo trabalha no seu coração, porque é o Espírito Santo que nos convence do erro e do pecado, é o Espírito Santo que nos ensina, nos ajuda a ver as coisas com clareza, a colocar os pingos nos is, a fazer a gente enxergar com os olhos espirituais, o mundo espiritual, e não ficar com encrenquinha, besteira com um irmão, com outro, sendo que a vida espiritual é maior, o reino de Deus é maior, não é comida, não é bebida, não é coisas, o reino de Deus é espírito. Reandaramas. Considerações finais. Evite o julgamento. Para de olhar para os outros, para a vida dos outros, para aquilo que os outros disse e falar assim: isso aí agora já era, só tem um inferno para ele. Esse aí agora blasfemou, isso aí já era. Para, você não é fiscal de quem blasfemou, quem não blasfemou, quem tem direito a perdão, quem não tem direito. Deveríamos ter misericórdia quando vemos alguém caindo, quando vemos alguém blasfemando contra Deus, blasfemando contra Jesus, blasfemando contra a Bíblia Sagrada. São ímpios, são cegos, mas quando a luz brilhar, quando a luz chegar, quando Cristo transformar, eles podem alcançar a salvação. Evite o desespero, né? Eu acabei adiantando. Ninguém pode sentir tristeza pelo pecado sem a obra do Espírito Santo. Se você sente tristeza por uma palavra que você disse e está com medo de ter blasfemado, é porque o Espírito Santo ainda fala no seu coração. Só não podemos levar a vida cristã de brincadeira, sermos levianos, fazer a obra de Deus relaxadamente, achar que você pode fazer de qualquer maneira e continuar o mesmo. Tem muitos que ocupam essa posição que eu estou aqui agora, estão com a vida em adultério. Tem muitas pessoas que são obreiros e traem a esposa. Tem muitos que se dizem crentes, são vestidos de ovelhas, mas são lobos em pele de cordeiro. Mas vai chegar o dia que Deus vai fazer essa divisão. Às vezes, e vai chegar a hora em que os que são de Deus não ocuparão mais este lugar. Mas os que estão assim com o anticristo é que vão comandar as igrejas. Você nunca tire a palavra de dentro do seu coração. Você tenha comunhão com o Espírito Santo. Que esse Espírito Santo te ajude a andar aonde a palavra de Deus está, e não aonde o homem está. Que você não se conforme com o mundo, que você não se conforme com a forma que o culto está sendo feita, porque fulano agora trouxe uma onda diferente para a igreja aí, que é muito boa. Mas que nós possamos voltar e nos imergir na palavra, que você e eu tenhamos uma vida de oração, porque se tivermos vida de oração, estaremos firmados na rocha. Se nós tivermos o prazer de alimentarmos com a palavra do Senhor, valorizarmos a letra, a palavra de Deus, o Espírito Santo vai transformar as nossas vidas. Então não esteja pronto a defender tuas posições, não esteja pronto a brigar por coisas humanas,
mas seja convertido, convencido pelo Espírito Santo de ser homem de Deus e mulher de Deus. A obra do Espírito Santo é transformar você num super crente. A obra do Espírito Santo é te transformar num super-homem. A obra do Espírito Santo é te transformar num ser celestial. O Espírito Santo está aqui para isso, e ele opera quando nós abrimos mão. Quando nós não retemos a nossa própria sabedoria, mas nós abrimos mão e permitimos com que ele nos transforme. Ô irmão, a gente vai parar de querer ser estrela e vai deixar ele ser o sol da justiça. Nós vamos parar de querer ser melhor do que quem está do lado, do que o nosso vizinho, do que a nossa família, para que ele seja o maior, seja o melhor, para que ele nos faça crescer.